As renúncias a Satanás fazem parte dos ritos que compõem a preparação para o batismo de várias crianças. E a finalidade é preparar a criança, propondo-lhe a adesão da fé irrestrita e irrefutável a tudo aquilo que não é de Deus. A renúncia a tudo que não é de Deus, a tudo que pertence ao reino do mal e da maldade, deve ser renunciada pela criança para receber o batismo. É isso que nós veremos nesta Léxio litúrgica. No ritual do batismo, que era usado antes desse ritual que nós usamos atualmente, aquelas perguntas de renúncia a Satanás e a todas as suas seduções eram dirigidas às crianças em latim. Agora, com a reforma litúrgica, as perguntas são feitas em português e não são dirigidas às crianças, mas são dirigidas aos pais e aos padrinhos. Mas a finalidade continua a mesma: adesão a Deus, fé irrestrita em Deus e recusa em modo de renúncia a tudo aquilo que vem do demônio, a tudo aquilo que pertence a Satanás. Esse rito não tem uma conotação negativa, mas ele tem um aspecto totalmente empenhativo, um aspecto de compromisso. Por quê? Renunciando a Satanás, às suas obras, aquela pessoa que é batizada se compromete totalmente e unicamente a viver em Deus. Por isso a renúncia se coloca num contexto de compromisso. Antes de ser batizado, o compromisso de afastar-se totalmente do mal, afastar-se totalmente de tudo aquilo que vem do demônio, que vem de Satanás. As renúncias são realizadas pelos pais e padrinhos, não em nome das crianças, mas em nome próprio. São os pais e os padrinhos que assumem publicamente o compromisso deles próprios não aderirem a nada que venha do demônio, que venha de Satanás. Por isso a resposta é: eu renuncio. Veja que se trata de um empenho pessoal. E esse empenho pessoal compromete os pais e os padrinhos a educar as crianças no caminho do bem, no caminho de Deus. E para isso acontecer, eles renunciam a tudo aquilo que vem do demônio, tudo aquilo que vem de Satanás. Então, antes de propor as renúncias, o ministro do batismo interroga os pais e os padrinhos sobre o compromisso de educar as crianças na fé. Ou seja, a igreja só pode batizar as crianças se existir pais e padrinhos que se comprometam publicamente com a educação da fé das crianças. Uma parte em um modo de educar a fé é renunciando exatamente a tudo aquilo que vem do demônio, é renunciando a tudo aquilo que vem de Satanás. Essas renúncias a Satanás acontecem com 3 interrogações. Essa prática de renunciar a Satanás teve início no distante século III e tem ali uma inspiração bíblica muito forte. As renúncias obedecem a um crescendo. Inicia-se com a renúncia ao pecado, que é uma condição para se viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus. Depois segue a segunda renúncia. A segunda renúncia pede para não ser causa de desunião, ou seja, ser alguém dentro da igreja que vive criando desunião. E a terceira renúncia coloca a condição do seguimento de Jesus. Então a pergunta diz: para seguir a Jesus Cristo, vós renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? E os pais e padrinhos respondem: eu renuncio. O ritual do batismo sugere ainda outras fórmulas para o rito das renúncias a Satanás. E eu gostaria de chamar a atenção para a terceira fórmula, que propõe o compromisso da educação das crianças, com uma pergunta bem direta. E a pergunta é essa: para educar essas crianças, para educar os filhos de vocês na liberdade de filhos e filhas de Deus, vocês renunciam à escravidão do pecado?
E assim o ritual tem umas outras duas fórmulas que comprometem diretamente os pais e padrinhos com a responsabilidade da educação da fé das crianças, renunciando a tudo aquilo que vem do demônio. Veja muito bem que é um rito, este rito da renúncia a Satanás, que demonstra assim de modo bem claro, de modo inequívoco, que o batismo das crianças ele acontece mediante o empenho, mediante o compromisso de pais e padrinhos que assumem isso publicamente diante dos familiares, diante da comunidade reunida, dos amigos da família, assumem publicamente de renunciar a tudo aquilo que é pecado para que as crianças possam caminhar na estrada do Evangelho. A Igreja não batiza crianças para aumentar o número de católicos. A Igreja batiza crianças porque os pais e os padrinhos consideram que o batismo é um bem, que o batismo é uma bênção divina, que o batismo é a vida divina na vida de seus filhos e de seus afilhados. E para isso acontecer, renunciam a tudo aquilo que vem do demônio para seguir somente aquilo que vem de Deus. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.